Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na Rádio Lollapalooza. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Advento. Nosso convidado de hoje é o pastor Eldo Krieger, da comunidade Rio Claro. Ele esteve aqui na nossa comunidade em vários encontros. Na programação de Natal e Advento de 2021, teve uma participação muito especial com o coral da comunidade de Rio Claro. Em agosto desse ano, ele também participou aqui no Lola Talk, conversando conosco sobre o tema fé. E hoje vamos conversar sobre esse período que está se iniciando agora, que é o período de Advento. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para vocês se engajarem e enviarem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lollapalooza. Você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lollapalooza. É isso aí. Maria, fala um pouquinho, apresenta pra gente de novo o pastor Eldo. Eldo Krieger, pastor na ISLB desde 1984. Casado com Marisa, psicóloga. Pai de Leandro, Luciano e Lucas. 2 netas, Heloísa e Isabela. De 1984 até 1994, foi pastor em Pelotas, no Rio Grande do Sul. De 1995 até hoje, é pastor em Rio Claro. Foi pastor distrital e regional da OASE na região 4. Vice-pastor sinodal e atualmente pastor coordenador do Colégio de Ministros e Ministras da UP. Pastor Eldo, seja bem-vindo. Muito feliz por você ter atendido mais uma vez o nosso convite. E que bom recebê-lo aqui no Lola Talk. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse período que antecede o Natal, o Advento. Período também, que marca o início do ano eclesiástico da Igreja. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema e depois nós vamos conversando sobre esse assunto, tá? E você que é o nosso ouvinte também pode fazer a sua pergunta. Maria, repete para nós o WhatsApp, por favor. Anota o nosso WhatsApp, é 19 99763 7888. 19 99763 7888. É isso aí. Pastor Eldo, agora é com você, é com a gente, enfim, a gente vai bater um papinho sobre esse tema. Vamos lá? Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar aí com vocês, participando desse programa tão importante e que tem um alcance tão grande, não só aí em Limeira, mas em todo o planeta. Internet é assim. Vocês estão dando o seu testemunho, passando a sua mensagem a partir ali do bairro de Pires para todo o mundo. Bom, fui convidado para falar um pouco sobre Advento.
Vou começar definindo essa palavra. É uma palavra que vem do latim, adventum, que significa vinda, chegada. Esse é o significado da palavra advento, no português, que vem do latim adventum. Então, vinda, chegada. Bom, nós, como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, nós observamos, seguimos um ano litúrgico. O ano litúrgico foi criado pela Igreja Católica. Já existe desde muitos séculos e séculos. E o ano litúrgico destaca os principais acontecimentos que se relacionam com a salvação, com a encarnação, a presença e a ação de Deus no mundo por meio de Jesus Cristo. Então, os principais eventos que têm a ver, que estão relacionados com a questão da salvação, eles são lembrados pela igreja. São coisas que entendemos que não podemos esquecer, mas sempre trazer à memória, porque eles são elementos que se constituem numa base, digamos assim, que nos ajudam a compreender o mistério da fé em Jesus Cristo. O Advento é esse período de 4 semanas que antecede o Natal. Então, no domingo que passou, por exemplo, foi o domingo Cristo Rei, domingo da eternidade, também assim chamado. No domingo passado, portanto, encerrou-se o ano litúrgico, o ano eclesiástico. E agora, hoje já estamos na quinta-feira, aí, já estamos logo no final de semana. Neste domingo, então, 28, né? Teremos, então, o primeiro domingo de Advento, onde inicia-se um novo ciclo litúrgico, inicia-se um novo tempo, inicia-se um novo ano para a igreja. E, ao mesmo tempo, estamos comemorando essa época tão especial, tão cheia e tão rica de simbologias, de imagens, de figuras, que é esse período de Advento, período de 4 semanas que antecede o Natal. Esse é o primeiro, digamos, ciclo do ano litúrgico da igreja. Aí, terminado esse ciclo do ano litúrgico da igreja, virá um segundo, que seria o tempo da Quaresma, o tempo da Paixão, o tempo da Páscoa. Depois, isto vai até Pentecostes. Aí temos um outro ciclo, que é o ciclo do tempo litúrgico comum. Então, vai de Pentecostes, esse é o mais longo. E ele tem várias celebrações, desde a Trindade, onde comemoramos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a ação de graças, reforma, e aí termina no último, que é o Cristo Rei, ou domingo da eternidade, dia em que também lembramos de todos os mortos que faleceram no último ano, e a gente, como igreja, se solidariza e faz oração de consolo e conforto aos familiares enlutados no último domingo. Só assim uma rápida explicação para quem nos escuta, relembrar ou quem sabe entender pela primeira vez qual é o sentido desse tempo de Advento. Porque é um ano todo, né? Assim como o ano tem 365 dias, para a igreja também tem toda essa, vamos dizer assim, essa simbologia, né? Toda essa questão para nos ajudar também a lembrar em cada fase do ano esses períodos, né? Essa história de Jesus, enfim, a história bíblica, vamos dizer assim, né? Correto. Se você vê o ano civil, o ano comum, né? Ele também tem datas que a gente comemora. Tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não é?
tem feriados, ou seja, por que tem isso? Porque a gente entende que faz parte da história, faz parte, digamos assim, da vida social da gente, lembrar fatos importantes que já aconteceram, que marcaram a história, mas que são relevantes até hoje, e a gente precisa sempre, de novo, atualizar, ressignificar esses acontecimentos, esses fatos, né? E também, a cada ano, a gente lembra, no sentido de honrar, valorizar. Claro que por trás disso tem toda uma questão de comércio também. Mas a ideia, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, é valorizar o papel, o trabalho da mãe, que é tão importante, tão necessário, também a figura do pai, o seu papel, a sua função, a questão das crianças, é dia dos avós, é dia dos irmãos, é dia dos amigos, e assim por diante, né? Também lembrando que nós, como igreja cristã, nós, de certa forma, seguimos um pouco o costume, a tradição do povo de Israel, porque o cristianismo nada mais é do que uma ramificação, é um movimento que surgiu a partir do povo de Israel, porque os primeiros cristãos foram judeus convertidos à fé cristã, porém foram convidados a se retirar, vamos ser mais gentis. Eles se afastaram, foram perseguidos, alguns até torturados e mortos, etc. e tal, não é? E o povo de Israel sempre teve como hábito também trazer à memória os feitos de Deus na história, na sua história em especial, né? Então, nós temos também na liturgia do Antigo Israel várias festas religiosas, né? Algumas que a gente até lembra, por exemplo, a festa de ação de graças, ou a gente chama de culto da colheita, ou culto de ação de graças. Isso vem lá da tradição do Antigo Israel, que quando terminava a colheita, eles então faziam um momento de espiritualidade, um momento de culto, de agradecer a Deus pelos frutos da terra, não é? A festa dos tabernáculos, que lembra o tempo em que eles viviam nas barracas, e eram peregrinos, tinham que ir lá naqueles 40 anos no deserto. A festa da Páscoa, por exemplo, que para nós é comemoração da ressurreição de Cristo, comemoração da vitória sobre os poderes do mal, comemoração da vida eterna. Para eles era a comemoração da saída do Egito, do fim da escravidão, da libertação da escravidão, né? E para nós a Páscoa então tem um outro sentido. Então algumas festas, ou alguns fatos importantes da história de Israel, nós ainda preservamos, dando, ou ressignificando, como a gente usa a palavra hoje, dando um novo sentido, um novo significado, atualizando a partir daquilo que Cristo realizou na história desde a sua encarnação. E é importante também dizer que nem todas as igrejas seguem um calendário litúrgico, não é? A Igreja Católica foi quem criou, que teve a iniciativa. Nós, como luteranos, também, digamos assim, lá no princípio todos eram católicos, né? Acabaram saindo junto com Martim Lutero, acabou se constituindo, se formando uma nova igreja, e desde então se preserva algumas coisas ainda do catolicismo e outras não. E uma dessas coisas que se preserva é o calendário do ano litúrgico, tá? Que a gente segue, e procurando então lembrar a comunidade nos cultos, como já disse, repito, os principais acontecimentos que têm a ver com a salvação, que foram necessários, importantes, para que a salvação por meio de Jesus Cristo se concretizasse, acontecesse, pudesse se tornar realidade para a humanidade como um todo, né? E aí acho que agora a gente pode ficar um pouco mais só na questão do advento em si. E eu diria ainda, então, a respeito disso, para ficar só nesse tema, que é o nosso assunto, o advento, que significa chegada, vinda,
tá? É um tempo de expectativa, é um tempo de espera, de esperança, ou talvez melhor dizendo, de esperançar. Não de braços cruzados, mas onde a gente procura, uma vez, preparar-se espiritualmente, preparar-se interiormente, para festejar de forma digna, justa e honrosa o nascimento de Jesus. Então tem esse sentido, essas 4 semanas antes do Natal servem para nos conscientizar, para nos lembrar. Nós que viemos aí ao longo do ano de uma correria, estamos cansados e precisamos de uma pausa, precisamos de um momento de renovação interior. Então é um tempo para a gente também fazer um balanço, fazer uma avaliação da nossa caminhada ao longo do ano, há um tempo de purificação, de santificação, um tempo de oração, de penitência, de arrependimento, de confissão de pecados, ou seja, um tempo de se preparar espiritualmente para festejar essa festa grandiosa, máxima, que é o nascimento de Jesus, que foi esperado pelo povo de Israel, né, por 700 anos, mais ou menos, porque em torno de mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer, os profetas já anunciavam a vinda de um Messias, especialmente o profeta Isaías e o profeta Miqueias, também Zacarias falou. Deram detalhes até de que a mãe seria uma virgem, seria uma moça jovem, ele nasceria em Belém, né, ele seria um bebê, ele seria alguém simples, não viria com pompas e circunstâncias, não seria filho de rei, mas filho de gente muito simples. E o povo de Israel alimentou uma esperança, uma expectativa pela vinda do Messias, que, segundo eles, iria restabelecer o reinado de governância, o reinado político do povo de Israel. Isso era um sonho. Israel viveu durante muitos anos uma frustração muito grande. Depois de Davi, nunca mais teve um rei como Davi, nunca mais teve um reinado como Davi. Então, Israel sempre numa saudade muito grande desse tempo bom de prosperidade, e sempre esperavam que o Messias iria de novo, quando viesse, iria assumir o governo, iria reconstruir a nação politicamente, e Israel iria ser uma grande e poderosa nação, como foi em muitos momentos na história. Tá? E principalmente, na época em que Jesus veio, a expectativa era de que eles não queriam mais viver subjugados ao poder dos romanos. E porque eles tinham que pagar muitos impostos, eram explorados, não tinham sua liberdade como antes, não é? Eram dominados, como foram outras vezes pelos assírios, povo do Egito, assírios, babilônios, etc. E tal. E na época de Cristo, pelos romanos. Só que Cristo não assumiu esse papel político de libertar o povo de Israel do domínio dos romanos, né? Então, Advento tem esse sentido de também lembrar esse tempo de espera que o povo de Israel viveu até a chegada de Cristo. Então, nós agora nos preparamos para comemorar a chegada de Cristo, porque nós, cristãos, reconhecemos que Jesus é o Messias anunciado. O povo de Israel não reconhece, até hoje, a não ser um grupo judeu messiânico, porque existe uma religião judaica messiânica, onde segue a tradição, os costumes, as leis, as regras lá do judaísmo, mas acredita que Cristo seria o Messias. Mas o povo de Israel, a nação judaica, de uma forma geral, não reconhece Jesus como Messias. Nós reconhecemos. Então, nós comemoramos no nascimento, né? Até de forma antecipada, comemoramos dia 24 à noite, com uma bonita festa, confraternização, e aí vem toda essa questão de simbologia, que a gente pode falar depois. E o povo de Israel, infelizmente, não participa, não festeja como a gente, e a partir também do Advento, a gente não só lembra o tempo de espera pela vinda do Messias, mas lembra o nascimento e
o tempo de espera que nós, agora cristãos, estamos vivendo na expectativa, na esperança pelo retorno, pela volta de Cristo. Porque ele veio, morreu aos 33 anos, Deus o ressuscitou, subiu aos céus, e como a gente diz no credo apostólico, virá, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, Advento também não é só preparação para o Natal, mas é preparação para a vinda do Cristo. É preparação para esse encontro inevitável que vai acontecer um dia quando Cristo voltar, e então se dará o juízo final. Nossa, deu até medo agora, né? Ai, o dia do juízo final, gente, tem hora que a gente começa a pensar, a gente fica até com medo. Não, o cristão não precisa ter nenhum medo, absolutamente. Por quê? Não, a gente tem a fé e a gente crê que a gente vai receber a salvação pela graça, né? Ela é totalmente de graça, ela já nos foi assegurada. A Bíblia diz claramente, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Já é uma graça que nós recebemos a partir do batismo e da fé, que nós já desfrutamos, já vivemos, já conhecemos. Um pouco do céu a gente já experimenta aqui, né? E quando virá o juízo final, quem tem que tremer mesmo na base é aquele que acha que vai responder, digamos assim, com as suas obras, que com as suas obras ele vai conseguir ganhar, comprar a salvação, né? E não é por aí, né? E não é por aí, né? Mas esse dia, quando Cristo voltar, vai ser o dia, digamos assim, onde vamos ser coroados, recebemos a coroa da vida. É o fim da caminhada, o fim da corrida. Chegaremos, enfim, à casa paterna, onde Jesus foi preparar um lugar para que onde ele está, como ele falou, para que onde eu estou, estejam vocês também comigo. Então é um dia maravilhoso para nós. Ai, com certeza. É o que a gente espera também, né? Mas agora, voltando à questão do advento. Lá na igreja, não sei se você vai falar sobre essa questão também do simbolismo. Muitas vezes a gente monta aquela coroa de advento, ali tem 4 velas, em cada final de semana a gente vai acendendo uma vela. Elas em si têm um significado, né? Cada vela, alguma coisa assim. Você vai falar pra gente sobre isso também, ou você ainda tem mais alguma coisa? Podemos falar um pouco sobre simbologia, então, né? Sim. A gente já percebe agora, andando pelas ruas, você vê as vitrines todas enfeitadas, né? Você vê músicas diferentes, aí você vê uma movimentação muito grande, muita gente saindo, fazendo compras, né? Se bem que nós estamos agora no meio de uma Copa, aí isso talvez vai atrapalhar um pouco, mas muitas pessoas estão preparando também em casa, por exemplo, colocando na porta uma guirlanda, né? Anunciando que é tempo de advento, com alguma simbologia, um anjo, ou simplesmente uma coroa, né? Esse formato redondo, de cor verde, vermelha, sei lá. Aí tem muita criatividade, inclusive, você deve saber, né, Márcia, a nossa igreja, há poucos dias aí, promoveu um curso, é o 3º curso de Advento e Natal, onde compartilham reflexões e estudos, e também trabalhos manuais, também a questão de comida, porque isso também, nessa época, a gente pode ver, né, o panetone, tem a ver com o Natal, né? Então, as famílias estão já pensando na festa do Natal, na festa da confraternização, onde vai ser, quem vai estar, estão pensando nos presentes, muitos hoje estão fazendo amigo secreto, que é uma boa ideia, porque daí você só dá um presente. Então, a gente já economiza, né? Ideia. Essas coisas todas, roupas, né, que vão usar, também feitas em casa. A gente já recomenda que os cristãos coloquem alguma simbologia na porta, no portão de casa, e talvez uma guirlanda, e aí tem vários formatos, até em lojas de decoração você encontra isso. E dentro de casa que se coloque, sei lá, uma coroa, e a cada domingo, ali com 4 velas, cada domingo se acende uma vela, né? E também um pinheirinho, né? Que na verdade são símbolos que não são brasileiros, eles vieram da Europa, né? Para cá. Então,
essa semana mesmo aqui em Rio Claro, estou falando daqui, a gente já colocou pinheirinho na igreja, enfeitou esse pinheirinho com vários símbolos, colocou a questão da coroa de advento com 4 velas. A coroa de advento, nesse formato redondo, e a coroa ela tem a cor verde, predomina a cor verde. O círculo, né, o formato redondo, significa não ter começo nem fim, ou seja, isso aponta para a eternidade. O verde que está no entorno significa vida, esperança, né? É isso que a gente celebra, a renovação da esperança, a renovação dos sonhos. E aí muitos colocam também no entorno desse círculo, tá? Que às vezes esse verde ele pode ser feito de várias formas, mas o original é sempre de galhos verdes, né? E geralmente se pega de pinheiros, cipreste, coisa assim, e se vai enrolando nesse círculo aí, tá? E aí a gente enrola a fita vermelha nesse círculo, nessa coroa aí. O vermelho simbolizando o amor de Deus por nós, e o amor esse que nós experimentamos e conhecemos em Jesus Cristo, e amor esse que nós precisamos compartilhar e viver uns com os outros, porque o Natal nos convida essencialmente a viver o amor e a paz, a celebrar o amor e a paz, que são as grandes, as maiores mensagens de Jesus Cristo. E as velas, 4 velas, aí vai depender muito de cada lugar. Tem lugares que colocam velas com cores diferentes, branca, roxa, vermelha, né? Uns colocam amarelo ou verde, vai depender. O normal, geralmente, são 4 velas vermelhas, tá? O que mais se usa, que a gente mais conhece. Mas pode ser outra cor também. Importante ali é a luz, né? Que Natal tem tudo a ver com luz, com brilho, com claridade. Então, no primeiro domingo, a gente acende a primeira vela. No segundo domingo, a segunda vela. Terceiro domingo, a terceira vela. Quarto domingo, a quarta vela. A gente sabe, pela física, né, a gente faz essa experiência. Uma vela acesa numa escuridão proporciona uma claridade. 2 velas acesas proporcionam mais claridade. E assim por diante. 4 velas acesas, a claridade é maior. Ou seja, a cada domingo, a cada vela acesa, a gente está dizendo, está chegando, está cada vez mais perto, está para acontecer, o Natal está aí. Tem até música que fala sobre isso, o Natal está chegando. Né? Então, a ideia é anunciar a vinda do Natal, esse sentido advento, vinda, chegada, anunciar a vinda do Cristo, a chegada do Cristo, que foi anunciado. O último profeta foi João Batista, né, que baseou-se lá em Isaías capítulo 40, ele assumiu para si essa função de mensageiro de Deus, dizendo, eu sou a voz que fala no deserto, né, e chamou as pessoas ao arrependimento, dizendo, o Messias chegou, vocês vão conhecê-lo, arrependam-se. E aí ele deu exemplos práticos do que significa arrependimento, quer dizer, para de fazer as coisas erradas que você vem fazendo. Então, a partir de João Batista, a gente aprende que Advento é esse tempo de confissão de pecados, de arrependimento, de busca de perdão, de reconciliar-se com Deus, de acertar a sua vida com Deus, e também com o semelhante, né? E nesse sentido, o tempo de Advento, que culmina, que tem como ápice o Natal, ele é um tempo que mexe muito com a nossa história, com os nossos relacionamentos, a nossa convivência, mexe com as nossas emoções. Então, por exemplo, quando tem pessoas que não estão convivendo muito bem, estão brigadas, ou tem pessoas que, de repente, perderam entes queridos, né? Estão precisando de repente, uma atenção especial. É uma época que nos sensibiliza bastante, né? Porque é uma época de família. Muita gente viaja para estar junto nesse final do ano, né? Tempo de Natal e até virada do ano, enfim, Réveillon, essa coisa toda, juntam as coisas, assim.
Então, é uma época muito legal, muito especial, muito rica em simbologia. Mas, além de a coroa de advento, além de pinheiros, né, tem outras simbologias que podem ser usadas, sem dúvida alguma. Aí vai da criatividade e da cultura, dos hábitos de cada um. Uma coisa que eu não disse, que é importante, também nessa época, as pessoas costumam, eu citei antes, aliás, costumam fazer comidas especiais. Eu sou do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo não tem muito esse hábito, mas lá no Sul a gente costuma fazer, por exemplo, bolachas, e a gente então coloca merengue em cima, e coloca granulados com colorido, etc e tal, bolachas em formato de estrela, bolacha em formato de lua, de pinheirinho, e assim por diante, né? E uma simbologia muito importante, talvez a mais significativa, tem a ver com a manjedoura, tem a ver com o presépio, né? Onde aí tem diferentes formatos, dá para fazer de diferentes formas, né? Eu já fiz aqui em Rio Claro, na frente da igreja, onde a gente podia entrar dentro, né? Ano passado, vocês ali em Pires fizeram uma decoração especial, muito bonita, que atraiu muita gente, que foi um sucesso, a gente esteve lá com vocês. Uhum. E aí vai da criatividade de cada um. Aliás, o presépio foi algo que foi criado pelo monge Francisco de Assis, no ano de 1223. Ele que criou essa ideia do presépio, né? Ele que defende muito a questão do meio ambiente, a questão da natureza. Ele então tem Maria, José, Menino Jesus. Aliás, o Menino Jesus, o correto é só colocar no presépio no dia 24, ou no dia 25, no dia que nasce. Antes ele fica fora. Mas até então o bercinho tem que ficar vazio, porque não nasceu. Sim, Tem que colocar no dia que nasce. Aí tem os animais, né? Fala-se talvez um boi, jumento, porque a manjedoura, né, seria um lugar onde animais também viviam, se abrigavam. Talvez tivesse alguma ovelha por causa da cultura. Aí tem estrela, tem o anjo, tem os reis magos, a questão do ouro, incenso, mirra que eles deram como presente para Jesus. Tem os pastores que estavam no campo, receberam a visita do anjo, então foram lá para conferir, ver se era verdade mesmo que havia nascido o menino Jesus e assim por diante. O presépio também, então, é uma grande simbologia e tem um grande significado. Nós, inclusive, neste final de semana, vamos estar, aliás, daqui a 2 semanas, num culto aqui de Advento, vamos estar lembrando justamente todos os personagens do presépio e qual é a mensagem que eles passam para nós. O Natal ou a Páscoa são épocas que têm muitos símbolos, né? Muitas coisas que nos fazem parar para pensar toda essa questão, vamos dizer assim, toda essa história, todos esses acontecimentos dessa época, né? E queira ou não tem como a gente não se emocionar com isso também. Eu não sei se principalmente no final do ano, a gente já está assim naquela época que a gente já está mais cansado de todo ano, a gente parece que fica mais sensível, né? Mas é uma época assim bem sentimental também, né? As emoções se afloram nesse período todo, né? Sim, com certeza. Mexe muito com a nossa história, como eu já falei antes, né? Com os nossos relacionamentos, nossos vínculos, nosso afeto. Então, se tudo está bem, tudo vai transcorrer bem. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer. Mas, de repente, tem pessoas que estão de mal uma com a outra. Isso também é um tempo para a gente baixar a guarda, né? Parar de ser orgulhoso e ser humilde e também pedir desculpa, pedir perdão, procurar se reconciliar com quem a gente não está convivendo bem, não está em paz. É para ser um tempo de transformação, de mudança. Aliás, aproveito para lembrar um hino, a letra de um hino, de Edson Ponick, que escreveu, dizendo assim, ó: Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança. É estar disposto a ajudar um irmão e a uma irmã a encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão e perdoar, seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo.
é ver que o amor de Deus é doação e a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração para espalhar nas noites natalinas. Poético, muito bonita esta canção que nós entoamos de uns anos para cá, e é de autoria de Edson Punick, que tenta ali nessa canção colocar um pouco do que ele acha importante ser o tempo de Advento, né? Legal. Maria, chegou alguma pergunta? Ou tá todo mundo tímido hoje? Tá todo mundo tímido, mas eu quero fazer uma pergunta. Por que a gente usa roxo no Advento? Qual é, assim, a cor do Advento? O que ela representa? O que ela significa? Obrigado, que pergunta importante. Jovens sempre estão atentos aos detalhes. Eles gostam de pegar os mais velhos nas notas de rodapé. Deixa eu explicar. Então, o ano litúrgico, né, ele, digamos assim, coloca algumas cores. Tanto é que na nossa igreja, no altar, na mesa lá do altar, é sempre colocado um paramento. Esse paramento tem que ter uma cor básica. E em cima dessa cor básica é colocado algum motivo. Então, ali na forma de pintura, na forma de bordado, de crochê, aí vai depender de cada um, né? Às vezes fazem colagem, bom, figuras, geralmente bíblicas, figuras que passam alguma mensagem relacionado ao período. Por exemplo, domingo de Pentecostes, qual é a cor? Vermelha. Qual é o único domingo em que se usa a cor preta? É quando é de finados. O outro dia que se usa vermelho é período da Reforma. A maior parte dos domingos vai se usar o verde. Nesse período, agora do Advento e Natal, usa-se o roxo ou também lilás, como cada um queira agora definir a cor. O porquê? Muito simples. Você que escuta, já deve ter feito essa experiência. Quando você se machuca, seja lá de que forma, não aparece um roxo no seu braço, no seu nariz, na sua testa. Depende da pancada. Quando você se bate em algum lugar, não fica roxo? Sim. Então, o que significa o roxo? Tem a ver com dor, tem a ver com sofrimento. Tá? Então, o roxo lembra, esse é um dos significados, tá? Não é tudo isso, mas um dos significados é esse. Lembra esse tempo de sofrimento que o povo de Israel viveu mais de 700 anos, aguardando a chegada do Messias. E também lembra o tempo que nós hoje vivemos, esperando a vinda do Messias, esperando o estabelecimento definitivo e completo do reino de Deus, ao qual ele deu início com a sua encarnação no mundo. Este reino está em andamento, está em desenvolvimento. Ele não é experimentado ainda na sua plenitude. A gente só vê, conhece, experimenta alguns sinais do reino, do reinado de Deus. Deus sendo plenamente aquele que governa. Tá? E a gente vê isso, o doente sendo curado, o oprimido sendo liberto, o faminto recebendo alimento, o que não tem... Aquele texto lá de Mateus, são textos apocalípticos, lá de 25, Mateus capítulo 25, que fala: tudo que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Né? Então, esse é um tempo, aliás, que a gente tem que lembrar muito do semelhante, porque a mensagem do Natal é que Jesus só veio por nossa causa. Jesus não tinha razão para vir aqui no mundo. Ele estava muito bem lá no céu, tranquilo, vida boa. Mas ele abriu mão de toda aquela mordomia celestial para vir viver como um de nós, entre nós aqui, e sofrer o que ele sofreu. Né? Então, o roxo lembra sofrimento, lembra dor, lembra espera.
é esse período que a gente está vivendo. Né? Nós temos a promessa da salvação, em parte conhecemos e experimentamos o dom da salvação, que recebemos por graça e fé, mas nós ainda não experimentamos na plenitude. Nós ainda adoecemos, nós morremos, nós temos problemas com pessoas, de relacionamento, de convivência. Quanta gente nesse momento está entrando em pronto-socorro, com dor, sofreu algum acidente ou com alguma doença? Quanta gente agora está passando por cirurgias, né? Quanta gente agora está pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma coisa para mim comer, me ajuda, que eu estou com fome. Quanta gente hoje sendo vítima de violência. A gente está vivendo agora esse problema aí com a guerra, né? Ali a Rússia, a Ucrânia. E, por um lado, é uma ironia isso, até por um lado, e uma contradição. Temos aí a Copa, o pessoal tentando confraternizar, tentando passar uma mensagem de reconciliação e paz, que está tudo bem no mundo, quando na verdade a gente sabe que não está. Tem muitos conflitos. Então, Advento lembra, pela cor, né, essa questão da dor e do sofrimento que a gente ainda está sujeito enquanto vive no mundo. Como Jesus disse, no mundo vocês passam por aflições, mas não percam o ânimo, não percam a fé e a esperança. Estou convosco, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Não desanimem, não desistam, não larguem a toalha. Fiquem firmes, vigilantes. Aliás, essa é uma outra mensagem do Advento, né? Ele nos convida a vigiar. Mas não como algumas igrejas ensinam, de ficar aí fazendo cálculos para tentar adivinhar quando será o dia, a hora e o segundo exato em que Jesus vai voltar. Jesus falou de sinais que vão anteceder a sua vinda, mas ele disse que nem ele sabia quando, isso era um segredo de Deus, só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe, ninguém tem autoridade para falar quando é que Jesus vai voltar. Os sinais apenas apontam para a realidade do fim, apontam para a vinda de Cristo. Mas não significa que isso que já vai acontecer a vinda de Cristo. Eles falam assim, Jesus ainda falou, virão muitos em meu nome, etc e tal, muitos falsos profetas, mas ainda não é o fim. Né? Terão terremotos, fome, epidemia, sinais nos céus, guerras, violência, nação contra nação, povo contra povo, mas ainda não é o fim. O amor vai se esfriar de quase todos, mas ainda não é o fim. Ou seja, cada dia nós temos que estar preparados para o encontro com Deus. Todos os seres humanos, cristãos ou não cristãos, inevitavelmente, um dia estarão frente a frente com Deus, cara a cara com Deus. Isso é um recadinho para os fujão. Hoje em dia não querem saber de Deus, ignoram Deus, desprezam Deus, acham que Deus não existe. Cuidado, meu irmão. Um dia você vai levar um susto quando vai, de repente, se ver diante dele e vai ter que prestar contas da sua vida para ele. Se você estiver sem Jesus, aí o negócio vai ficar feio para o seu lado. E não há salvação, não há esperança. Apenas quem tem Jesus como o advogado, como diz lá em 1 João, que vai nos defender, vai dizer, foi por esse miserável pecador que eu também morri na cruz e eu o salvei. Pode deixá-lo entrar no reino dos céus. E isso é graça, né? É graça. Maravilhosa graça. Deu para entender sua pergunta aí um pouquinho? E o outro sentido da cor também tem a ver com realeza. Não. Tá? O roxo também é a cor da realeza. Então, Cristo que vem é o Messias, é o enviado de Deus, é o Rei que vem. Nesse sentido também que vem trazer, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Nesse sentido também tem a ver com realeza, tá? Que a partir de Cristo iniciou-se o reino de Deus aqui no mundo. Legal, interessante. Eu não sabia desse significado. Eu acho que pouca gente lembrou dessa cor, porque assim, você falou do roxo, eu fiquei pensando, nossa, mas onde tem roxo? É o paramento, né? Porque a gente só vê o vermelho, o verde, né? O roxo, vocês podem ver, quando que a gente usa muito o roxo?
na época da Quaresma. Sim, E agora na época do do Advento. advento, né? Interessante. Aí você tem que fazer um link com as duas coisas. Justamente a época da Quaresma, lembra que sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, Sim. tudo que ele passou, o preço que ele pagou para a nossa salvação, não é mesmo? É isso. E lembra também o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas mazelas. Quer dizer, o que a gente experimenta de aflição, angústia e desamparo neste mundo. Da mesma forma que no Advento tem um sentido de lembrar o sofrimento, que o reino de Deus ainda não é definitivo, ainda não se estabeleceu por completo, somente isso vai acontecer quando Cristo voltar, quando tudo estiver debaixo da sua autoridade, do seu poder e governo, debaixo dos pés, diz lá em 1 Coríntios 15, e ele então vai entregar o reino a Deus, e Deus então, sim, será tudo em todos. E aí o último inimigo a ser destruído e vencido será a morte. Profundo. E a Advento esperança. tem mensagem muito profunda, né? Sim. Mas assim, a principal é que a gente acorde, se dê conta, se sensibilize mais uma vez para festejar o Natal. Que Natal não passe desapercebido. Claro, a gente não pode superestimar o Natal. Essa data, inclusive, ela é simbólica, né? Não significa que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não tem nada a ver com isso. Isso foi criado pela Igreja Católica quando procurou cristianizar o mundo, substituindo festividades pagãs, como por exemplo o Natal, a festa ao Deus Sol, para colocar a festa ao Deus Sol nascente, conforme diz lá em Apocalipse, que é Jesus Cristo. Então, aí se colocou Natal no lugar de uma festa pagã, e assim isso vale para outras festas também, que o cristianismo deu um outro significado, como a Páscoa para os judeus é a libertação da escravidão do Egito, para nós é a libertação da escravidão do poder do diabo, e da morte, e do pecado. Um exemplo só assim. A gente deu outro significado. Entendi. Maria, mais alguma pergunta? Tá tranquilo agora. Tá tranquilo agora? Então tá. Eldo, eu acho que agora a gente já tá, assim, conversou bastante sobre esse tema. Daqui a pouco a gente precisa voltar para casa. Você já está na sua casa, tá tranquilo, né? Sim. Mas nós aqui temos que voltar para casa e como hoje tem jogo, a gente não sabe como vai ser esse trânsito daqui a pouco por aí, né? Então a situação fica um pouquinho complicada, que daí tá todo mundo correndo para casa. Mas, Eldo, então eu queria te agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, nesse dia. Foi muito legal conversar sobre o Advento. Assim, até o Natal a gente está querendo conversar mais com outras pessoas também a respeito desse tema. Então a gente vai estar aprofundando ainda mais, tá? Eu te agradeço pela sua participação. Maria? Queria agradecer também pela sua participação. Te convidar mais vezes para estar aqui com a gente, falando também sobre outros assuntos. E esse tema, Advento, como aí tá chegando o tempo de Advento, né? É um tema interessante aí para todos, né? É isso aí. Eldo, palavra final. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, trocando ideias, e também agradecemos todos nós, né, por todos que nos acompanham aí ao vivo, ou que de repente em algum outro momento vão estar escutando o programa de hoje. Deixo como mensagem final. Valorize esse tempo, né? Eu sei que a gente está num corre-corre, tem muitos afazeres, está bastante ocupado, mas é importante a gente fazer essa parada, esse tempo de preparação aí. Participe das atividades na sua comunidade, na sua igreja. Todas as igrejas têm uma programação especial agora, nesse tempo, né? Vocês aí em Pires têm, nós como coral vamos estar aí com vocês, dia 17, se não me engano. Isso, dia 17. De dezembro, né? Uhum. Vamos estar aí, outros corais vão estar aí também com vocês. Então, renovemos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Vamos celebrar o Natal de uma forma bonita. Jesus merece. Olha, não foi fácil esse caminho de deixar o céu vir à terra, viver aqui entre nós, acabar sendo crucificado numa cruz, né? Morrer para a nossa salvação.
Ele sabia de tudo isso antes de vir, e mesmo assim ele veio. Quão grande é este amor de Deus em Cristo por cada um e cada uma de nós. Que o amor de Cristo se renove, se fortaleça em nós, que a paz de Cristo também se renove, crie raízes profundas em nós. Que seja um tempo penitencial, um tempo de arrependimento, de mudança de mentalidade, de atitude, de comportamento, de buscar um novo, de buscar iniciar um novo ciclo, iniciar um novo tempo, recomeçar, e recomeçar com Cristo no coração. A verdadeira manjedoura, ou a manjedoura, só faz sentido quando Cristo nasce no nosso coração. Não adianta colocar o menino Jesus lá no bercinho, isso é simbólico. Podemos ver, admirar, mas é importante que ele esteja no nosso coração. E aí sim é Natal. Eu desejo um bom tempo de Advento, um abençoado tempo de Advento e Natal a vocês, minhas queridas irmãs, e a todos os nossos internautas. Um abraço, obrigado. Obrigada a eu, Eldo. Vamos ouvir aquela música que eu separei para você colocar no finalzinho, Nas Estrelas, Veja a Sua Mão, Maria. Pode ser? Conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento.
Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse o site da editora no seguinte endereço: editorasinodal.com.br. Pois é, né, Maria? A gente está chegando ao final de mais um programa do Lola Talk nessa quinta-feira. Alguns recadinhos. Quero fazer um convite a você que está nos ouvindo aqui na Rádio Lula Paluter. No próximo sábado, dia 26, nós teremos o culto, nosso primeiro culto de advento, com a participação do Coral de Limeira e a pastora Neuza. Então venham participar com a gente. Vai ser um momento bem especial, um momento de louvar e agradecer a Deus. Será a partir das 19 horas. E depois do culto, nós teremos um momento de confraternização. Nós vamos ter um lanche, um cachorro-quente, um refrigerante, alguma coisa, para a gente ter um momento de confraternização aqui. Semana que vem, quem estará conosco é a Jennifer, né, professora de História. A gente pediu para ela fazer uma pesquisa a respeito dos símbolos, mas da parte da história, da parte histórica, né? Como surgir alguma coisa assim. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal para a gente ter aqui na semana que vem, tá? Então, é isso, gente. Um bom final de semana. Um bom jogo, né? Para quem vai assistir o jogo da Copa, né, Maria? O pessoal já está se reunindo daqui a pouco, o pessoal vai lá. Façam isso com moderação, com juízo, com calma, né? Não se frustrem. Enfim, aproveite esse momento para confraternizar, para a gente ter um momento legal também. Tá bom, gente? É isso. Maria? Gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes que estavam nos ouvindo aqui nesta quinta-feira. E até o próximo programa. Até, gente. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Todo o meu ser te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Oh, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço.